A CNBB, por meio da Comissão Episcopal Pastoral para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial, em conjunto com a Ajuda à Igreja que Sofre, convocou para amanhã um dia de oração e missão pela paz no Afeganistão. Paulo Júnior traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana, a todas e a todos que acompanham o JCTV. Ao vivo conosco, o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, bispo de Chapecó, em Santa Catarina, Dom Odelir José Magre. Dom Odelir, como vai se dar esta jornada de amanhã? Boa noite para o senhor. Boa noite, Paulo. Então, essa iniciativa da Jornada de Oração pela Missão e pela Paz nasceu no mês de abril deste ano, onde cada primeiro do mês, lembrando Santa Teresinha do Menino Jesus, 1º de outubro, que foi uma contemplativa e é padroeira da missão. Então, nasceu essa série que coloca o valor da oração como agir. Por isso, essa identificação de situações de países e de igrejas nesses países que passam pelo sofrimento, pela guerra ou por tantas situações. Então, a nossa prece pela paz e a nossa comunhão com essas realidades. Já rezamos pelo Mianmar, pelo Moçambique, pelo Haiti, pelo Sudão do Sul e amanhã, dia 1º de setembro, então, pela realidade do Afeganistão. Nossos cristãos são chamados na oração pessoal, nos encontros de grupos, nas celebrações, nas santas missas, trazer presente essa intenção de oração, então, pelo povo afegão e pela sua realidade de sofrimento. Dom Odelir, como fazer na prática, no dia a dia, para entender que o outro, de outra religião, não é o nosso adversário? Aquela ideia do nós contra eles, né? Como fazer para tirar essa cultura, para tirar essa mística, muitas vezes, que acontece, né, nas religiões? Como entender que o outro não é adversário? Justamente, né? É esse desafio da abertura do coração, da abertura missionária, da capacidade, então, de construir pontes e não muros, né? O próprio Papa Francisco tem insistido muito sobre isso e sobre essa realidade do Afeganistão, né? Tem convidado a um momento também de jejum e de oração, pedindo a Deus essa capacidade, então, da abertura, do diálogo, da capacidade de compaixão e solidariedade. E isso só a fé pode nos ajudar, né? Essa proximidade com os irmãos e irmãs vem dessa capacidade de abrir o coração para Deus. É um momento muito especial que nós atravessamos no mundo e na cultura de hoje, onde tem muito essa realidade, né, do discriminar ou da indiferença em relação ao outro. Precisamos crescer nessa capacidade de compaixão e isso passa pela oração. Converso com o bispo de Chapecó, Dom Odelir José Magre. Dom Odelir, que grupos católicos estão atuando hoje no Afeganistão, na crise que a gente vê social, política, uma situação de guerra no país, no Afeganistão, no país da Ásia? Que grupos católicos estão ali levando a palavra de Deus, hein, nesse momento, Dom Odelir? Olha, nós assim, temos pequenas comunidades cristãs. Pelas informações que eu verifiquei hoje, a presença, né, de alguns missionários religiosas, especialmente jesuítas, as Irmãs da Caridade, que são as Irmãs de Santa Teresa de Calcutá, e muita pouca gente. Uma entrevista também, o Vaticano News publicou uma entrevista com um missionário italiano, o padre Giovanni Scalesi, mas pouca gente e que estão em retirada nesse momento. Portanto, esse pequeno grupo, dizemos, de cristãos também que estão nessa realidade e praticamente ficando sem assistência, sem a presença, por essa realidade difícil do conflito e da situação concreta do Afeganistão. Tem brasileiros ou grupos ligados ao Brasil lá no Afeganistão nesse momento ou não? Pela informação que temos, eu tentei verificar hoje com a CNBB, não temos assim informação de missionários brasileiros ou brasileiras atualmente no Afeganistão, né? É uma realidade assim bem difícil. Foi depois dizemos ali, da presença americana, ali nos anos 2000, 2002, que alguns grupos religiosos, especialmente jesuítas e congregações religiosas de irmãs, marcaram presença lá. Mas é uma realidade desafiadora e, por isso, devem ter saído e estão em retirada nesse momento.
Conversei com o bispo referencial da cooperação intereclesial da CNBB, bispo de Chapecó, Dom Odelir José Magri. Obrigado pelas informações, obrigado pela sua participação conosco, Dom Odelir. Valeu, um abraço, em comunhão na oração. Amém. Obrigado a Dom Odelir José Magri, de Chapecó, Santa Catarina. Luciana Martins, voltamos contigo. Muito obrigada, Paulo e Dom Odelir.